A Maledeite do Hospital Abandonado de Sete Além. Meu nome é Marina. Eu nunca acreditei nessas histórias de Sete Além até a noite em que entrei naquele hospital abandonado. Tudo começou por causa de um trabalho da faculdade. Eu estudava fotografia e precisava fazer um ensaio em ruínas urbanas. Um colega comentou sobre um antigo hospital psiquiátrico na zona rural, fechado desde os anos 80. Disseram que lá aconteciam coisas estranhas, que ninguém ficava lá dentro por muito tempo. Eu ri, claro. Pensei que fosse mais uma daquelas lendas urbanas inventadas para assustar calouro. Mas a ideia de um prédio decadente, com corredores vazios e janelas quebradas, me pareceu perfeita para fotos. No sábado seguinte, peguei minha câmera, uma lanterna e fui. A estrada de terra era longa e cheia de curvas, cercada por um mato alto que quase engolia o carro. Quando cheguei, o sol já começava a cair atrás dos morros, tingindo o céu de um laranja doentio. O hospital era enorme, uma construção de 3 andares, com janelas vazadas e um portão de ferro torto. As letras da fachada, meio apagadas, ainda deixavam ver o nome antigo: Sanatório Santa Helena. O ar cheirava a mofo, ferrugem e abandono. Empurrei o portão, que rangia alto, e entrei. O som dos meus passos ecoava pelos corredores. O chão era coberto de folhas secas e cacos de vidro. De vez em quando, o vento passava pelas janelas quebradas e fazia as portas baterem lá longe. Eu tentava focar nas fotos. As paredes descascadas, as macas enferrujadas, os prontuários jogados no chão, tudo parecia congelado no tempo. Mas depois de um tempo, comecei a sentir uma coisa estranha. Era como se o ar ficasse mais pesado a cada andar que eu subia. No 3º andar, a lanterna piscou. Foi aí que ouvi o som. Passos. Lentos, arrastados. Achei que fosse o vento, ou algum animal, até perceber que os passos estavam no mesmo ritmo que os meus. Quando parei, eles também pararam. Quando dei mais 2 passos, o som continuou, mas dessa vez atrás de mim. Girei a lanterna depressa, e por um segundo achei ter visto uma sombra dobrando o corredor. O coração acelerou, mas a curiosidade foi maior. Fui atrás. No fim do corredor, havia uma porta com a plaquinha torta. Ala feminina, isolamento. Empurrei devagar. A porta rangeu e um cheiro de ferro velho e remédio forte tomou o ar. Lá dentro havia leitos enferrujados e lençóis rasgados. E no fundo da sala, uma mulher. Ela estava de costas, vestindo algo que parecia uma camisola hospitalar antiga, amarelada e suja. Os cabelos longos, pretos, cobriam todo o rosto. Ela fazia um som baixo, como se murmurasse palavras em outra língua. Eu dei um passo para trás. A tábua do chão gemeu. A mulher parou. O murmúrio cessou e então, devagar, ela virou o rosto na minha direção. A pele dela era pálida, quase cinza. Os olhos não tinham branco, eram completamente negros. O sorriso abriu devagar, mostrando dentes escuros, quebrados, e o som que saiu dali não parecia humano. Corri. Saí tropeçando pelos corredores, batendo nas paredes sem olhar para trás. Desci as escadas com a lanterna tremendo nas mãos. E enquanto corria, percebi que as janelas que antes davam para a rua agora mostravam outro lugar. Não havia árvores nem céu, só um breu espesso e algumas luzes distantes, como postes de uma cidade morta. Foi quando eu percebi. Eu não estava mais no mesmo hospital. Não naquele mundo. O medo me paralisou. As luzes piscavam e o som dos passos dela ecoava cada vez mais perto. Corri em direção à saída, ou ao que eu achava que era a saída. A porta de ferro estava ali, entreaberta, mas atrás dela
Não havia mais a estrada. Só um corredor interminável, coberto por uma nevosa azulada. De repente, senti algo tocar-me o ombro. Era frio como gelo. Olhei por cima do ombro e vi o rosto dela colado no meu. A pele racada, os olhos negros e vazios, o sorriso torto. Ela sussurrou algo no meu ouvido numa língua que não entendi. E então tudo escureceu. Acordei horas depois, caída na estrada de terra, com a câmera quebrada ao meu lado. Quando olhei para trás, o hospital ainda estava lá, mas parecia mais longe, como se se escondesse na neblina. Peguei o celular para ligar para alguém, mas o relógio mostrava uma hora impossível, 3h33. E a bússola do aplicativo girava sem parar, como se o norte tivesse deixado de existir. Voltei para casa sem olhar para trás. Nunca revelei as fotos daquela noite, mas uma delas ainda está no cartão de memória. Mostra um corredor vazio com uma sombra no canto da parede. Mas o pior é que aquela sombra não tem reflexo. E às vezes, quando o relógio marca 3h33, eu ainda ouço o som dos passos arrastados vindo do corredor da minha casa.